Josévaldo, né, falou ali, escreveu pra eu parar de iludir o torcedor. Ô, Josévaldo, eu não iludo ninguém não, velho. Uma coisa que eu sempre cito aqui é o seguinte, irmão. Ouça o que eu digo e reflita. Não tome pra si, não. Porque às vezes eu posso falar alguma coisa que você não concorda e vai passar a concordar porque eu falei. Oxe, eu sou dono da razão. Eu não sou, não. Eu erro também, viu? Eu também erro, mas iludir torcedor, eu não tenho nem como fazer isso. Eu sou um cara que eu sou muito transparente no meu sentimento. Mas se eu, por exemplo, agora aqui, falando de coração, e é verdade, eu ainda tenho um sentimento que dá pra rolar um milagre por aí. Eu não joguei a toalha, por exemplo, né? Por usar o termo mais correto do futebol, que a gente mais usa assim. Eu não joguei a toalha. E porque você jogou, você tá certo ou tô errado? Eu não acho que eu sou mais vitória que você por isso. Porque eu poderia aqui arrotar. Você não é vitória, não, rapaz. Isso é coisa de quem não é vitória. Mas eu não vou fazer isso porque não é. É coisa de quem tá chateado, de quem quer mudanças urgentes, de quem tá ferido, que é o seu caso, que já jogou a toalha, que acha que o Vitória tá rebaixado. E eu respeito. Normal. Cada um com a sua. Tem um lado que torce para o Vitória operar, para que Deus opere mais um milagre na vida do Vitória. E tem outro que está bastante cético. Ontem, por exemplo, eu estava do lado dos bastante céticos. Ontem minha fé foi abalada ontem. Eu precisei dormir, não sei, parece que o Espírito Santo falou comigo durante o sono, que eu acordei hoje com a fé de falar, eu vou orar todos os dias até o jogo do Bahia, contra o Bahia, para que Deus abençoe a cabeça de Fábio Mota, de Jair Ventura, de dar inteligência aos jogadores, capacitação a cada um aí, meu irmão. Que essas trevas elas passem. E vou torcer para que os treinos sejam maravilhosos, para que o descanso seja o melhor possível, que os jogadores se unam mesmo para tirar a vitória dessa. Tomem vergonha na cara para querer ganhar os jogos, queiram passar por cima da CBF, de arbitragem, do que for, e mostrem para o torcedor que não acredita mais que ainda dá. E confirmem para aqueles que ainda acreditam que realmente dá. A minha opinião quanto a está muito difícil ficar, ela continua. A minha opinião sobre dizer que não é palpável a permanência, ela continua. Ela segue a mesma, ela segue intacta. O que mudou de ontem para hoje sobre mim foi a fé. O que é fé? É acreditar no que não se vê. Se você me perguntar, Anderson, seja só razão aí. Só razão. Se você não fosse torcedor do Vitória e não torcesse pro Vitória ganhar o jogo, só razão. O que é que você me diz? Eu ia dizer, o Vitória é um time que realmente não tem condição nenhuma e está a 1%, só falta 1% de carregar para ser rebaixado. Mas, dentro do canal do Dinâmico, há torcedores do Vitória acima do repórter, do apresentador, do narrador. Nós somos, acima disso, torcedores do Vitória. Nós torcemos para que o Vitória conquiste o impossível, que para mim tornou-se algo quase impossível, a permanência depois desses últimos jogos. Nós tínhamos, inclusive, aqui conversado que Fluminense, vai me lembrando aí, Galindo, por favor. Fluminense foi quem depois? Depois do Fluminense Isso. foi o... Foi o Grêmio? Foi o Grêmio. Pronto. Fluminense, Grêmio, Ceará, Vasco, Bahia e Santos. Mas teve um antes, então. O antes do Fluminense foi Fortaleza. Então a gente contou esses 7. Também. Pronto, eu esqueci de contar Fortaleza. Fortaleza, perdeu. Fluminense, perdeu. Grêmio, perdeu. Ceará, ganhou. Vasco, perdeu. Então, dos 7 jogos que citamos, jogamos já 5. Perdemos 4 e ganhamos um só. O que foi que nós citamos, né? Recapitulando. Antes do jogo contra o Fortaleza, eu disse o seguinte, olha, Galindo, aqui. Eu acho que os próximos 5 jogos vão dizer pra mim se o Vitória fica ou não. Aí, Galindo, peraí, Anderson, tem Bahia e Santos também, que o Santos vai brigar. E é verdade, depois eu concordei com ele, pra ser fiel ao que a gente tinha conversado aqui sobre isso. E aí a gente falou, então vamos aguardar esses próximos 7 jogos e ver o que é que vai dar. E aí na coletiva, eu falei sobre isso até com o presidente disse, não, eu discordo, porque temos jogos em casa. E eu acho que os jogos em casa são os que vão nos salvar, que a gente vai conseguir conquistar os feitos que precisamos. Só que aí,
jogamos contra o Fluminense e perdemos, né? E aí veio contra o Ceará e ganhou. Mas, perdão, mas é que está o detalhe. Se são os jogos de casa que iriam salvar naquela oportunidade, tinha que ter ganho pelo menos 1 ou 2 fora aí. Porque já perdeu do Fluminense. Então, já não são somente os jogos em casa que vão salvar a vitória. Você me entende o que eu quero dizer? Restam 5, Galindo, 5 ou 6 Em casa? em casa. Eu acho que são 6 ou 7. Faltam 6. 6, né? 6. Pronto, faltam 6 jogos em casa. Vamos supor, um exemplo, se o Vitória ganhar 6 jogos, eu acho que o Vitória fica, né? Mas eu não... Mas o que é que me... Vamos lá. O que é que me crava que fica, assim, não bate os 45, mas bate 43. É. Eu acho que 43 se salva. Eu acho que esse ano... Por que você dá risada quando você olha pra minha cara? Eu não entendo, velho. Já temos 3 anos juntos, irmão. 3 anos juntos. Toda vez que você me olha, você me dá risada. Você olha pra mim e dá risada, pô. Tô falando sério com o Isso é cara, engraçado, velho. mano. Isso é engraçado. Eu tô falando sério aqui. Eu não tô brincando, não. Tô falando sério com o torcedor do Vitória. Tô voltando aqui a falar com você. Eu trago a tona o seguinte, né? E passo pra Galindo. É. Dos 7 jogos que citamos, só temos mais 2. Bahia e Santos. Por que que eu... E aqui já falei, né? Porque que, Anderson, de onde é que vem essa fé sua que você citou aí? Tem gente que não acredita em nem que fé existe, né? E eu respeito também. Mas eu sou um cara de muita fé, viu, gente? Pra quem não me conhecia, né? Chegou novo no canal. Eu sou um cara de muita fé. Eu acredito muito no que eu não vejo, mas no que eu creio ali. E eu tava pra comprar a passagem de Vasco e Vitória. E ali, algo me falou, algo no meu coração, né? Falou assim, não compre. Compre a partir do Santos. Eu busco ser obediente e falei, tá bom. Só que a passagem do Vasco tá mais barata. A passagem do Vasco, né? Eu já tinha falado com o cara da cabine, da internet, tudo certo. E aí eu e Galindo, no caso, para o jogo de ontem. Isso lá atrás, pô, antes de Fortaleza. Não, Fortaleza não. Foi logo depois de Fortaleza. Antes do Ceará. Aí, meu irmão, quando chegou pra eu comprar, não comprei, pá, foi... Então, beleza, eu não vou não. Bora ver da cola de mesmo aí. E o Vitória dando 2 a 1 no primeiro tempo, já vi naquilo. Eu falei, meu irmão, então é porque foi a Globo. Porque o jogo era na Globo, tá de boa, então. Era só por causa da audiência, negócio da Globo. Vitória vai lá e toma 4-3. Aí eu já começo a voltar àquela questão de 2022 lá atrás. Que muita gente... Rapaz, eu fui zombado, velho. Fui zombado. 22? Me zombaram. Mas zombaria da época de Jó. Me zombaram. Me chamaram de maluco. Me atacaram muito em 22. Caluniaram muito ao meu respeito. Muitas calúnias. Só porque eu acreditava. E ninguém acreditava. Aí começaram a conjecturar um bocado de coisa. Mas eu não tava nem aí, irmão. Eu tinha uma certeza tão grande no meu coração de algo que eu recebi em dezembro de 21. Tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Que qualquer um podia falar o que fosse. Eu sabia da cola de mesma. E eu nada, eu vou seguir. Deixa falar, eu tenho minha convicção. São essas coisas que realmente a gente para, se você for olhar pela razão, você para e fala assim, faz igual a Josévaldo. Você joga a toalha, sabe? Por essas coisas. E outras mais, obviamente. Mas eu não vou jogar a toalha até que venha o jogo Santos e Vitória. Não vou. Depois daquele jogo eu digo, tá vendo quando eu jogo a toalha? Minha fé tá aí. Ou Deus livre e guarde a outra opção, né? Que eu espero que ela não exista. Mas diante de muitas coisas que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo, é muito natural, viu, Josévaldo? E a todos que estão assistindo também, que já estão céticos, que jogaram a toalha, é muito natural que vocês tenham feito isso. Muito. Que vocês não tenham nem mais nível de fé para acreditar que tenha como ter um milagre. Muito mesmo. Por quê? Porque a permanência nesse momento, Gabriel Galindo, dia 6 de outubro, a permanência nesse momento é algo quase impossível diante de muitas coisas que foram plantadas e que estamos colhendo agora aqui. Muitos espinhos, infelizmente, Gabriel. É verdade, irmão. Mas ainda assim nós temos chance porque o futebol é esse esporte que a gente conhece e gosta tanto, né? Você vê que se fosse analisar a temporada inteira, eu creio que todo torcedor do Vitória falaria que o Vitória merece cair mesmo. Só que ainda assim, o futebol proporciona a oportunidade do Vitória sair dessa. Se o Vitória engatar uma sequência de 2 ou 3 vitórias, que parece impossível agora, né? Mas se por acaso isso acontecer, o Vitória sai da zona. É engraçado que a gente acaba não pensando nesse sentido. Eu não sei se a galera percebeu isso, mas o Santos ontem tomou 3-0 do Ceará, Anderson.
E se a gente conseguisse, se a gente tivesse pelo menos segurado aquele empate contra o Vasco, na próxima rodada no Bavi já podia sair da zona. Porque o Santos teria 28, a gente teria 26. Então já existiria essa possibilidade. Entendi. E então a permanência, a gente enxerga, ela é muito distante, a luz no fim do túnel é muito fraca, muito mais por causa do próprio Vitória do que propriamente da tabela. Porque beleza que o Vitória tá mais de uma rodada atrás dos seus concorrentes. Mas a gente fica descrente pelo desempenho do Vitória. É pela sequência de resultados negativos. E é por isso que o torcedor fica desmotivado. O torcedor já tá muito magoado. Eu sou um daqueles torcedores que eu tô triste, eu tô magoado. Tá sem força, né? Eu tô sem força, a minha frase é essa temporada, eu tô sem forças. Porque acaba o jogo, a gente tem que falar, e eu penso assim, meu Deus, com que força eu vou falar, mas a gente acaba falando. E repetir inúmeras vezes, né? Pra mim, animicamente, é um time rebaixado. Só que eu não consigo largar, irmão. Não é só porque é meu trabalho, não. Eu não conseguiria de qualquer forma. Eu sou aquele cara de... Pra mim, animicamente caímos. Cruza os braços. E aí o jogo tá passando aqui na TV, eu tô assim. Sempre canto de O olho. Vitória fizer um gol. Então, tipo, é aquela sensação de que não merece o nosso apoio. Nem a nossa fé, Nem a nossa fé, exatamente. Mas a gente não consegue deixar de ter. E aos que conseguiram, respeito também, né? Porque cada um tem o seu limite. E é isso, Anderson. A gente vai seguir acreditando, a gente vai seguir torcendo. Eu ainda acho que o Vitória hoje tá na Série B mais por ele mesmo do que pelos concorrentes. E se por um acaso a gente conseguir virar uma chave, engatar uma sequência de resultados, a maioria volta a acreditar. Ontem a gente teve uma dessas oportunidades. A gente vira o primeiro tempo dando 2-1 e perde de 4-3. Ou seja, a gente tomou 3 gols no segundo tempo e foi derrotado. E sendo que desses 3 gols, 2 eram 11 contra 11. Então, é uma coisa que a gente precisa mudar. Eu espero que os jogadores tenham psicológico ainda para isso. Técnica, a gente sabe que é muito difícil, mas eles precisam ter o psicológico, porque aquela postura que a gente entrou ontem, Anderson, de brigar, de buscar, a gente perdeu pro Vasco, perdeu. Nós temos muitas limitações. Mas se a gente jogar assim, na maioria das vezes, eu creio que a gente vai galgar resultados positivos. O problema é que tem horas que o Vitória não entra em campo. E aí as coisas não acontecem. Mas, entrando da forma que entramos ontem, com coragem para jogar, parecia que o Vitória estava no barradão em determinado momento. Principalmente aquele momento que nós viramos o jogo ali. Eu acho que a gente vai conseguir arrancar pontos importantes. Meu medo é que tá acabando a sequência que a gente trouxe, dos 7 jogos. E essa sequência era um dos jogos mais acessíveis. Depois vão vir as pedreiras. Então o Vitória vai ter que remar muito para sair dessa. E eu espero que o Bavi seja uma virada de chave, assim como foi em outros momentos. Porque clássico às vezes serve para isso, Anderson. Pra virar uma chave de um time que tava muito mal, e aí ganha o clássico e ganha o ânimo que precisava também. É o que Caro Brito